E aí pessoal, muito boa noite, glória a Deus. Estamos aqui em mais um dia de propósito, em mais um dia de alegria na presença do Senhor, porque onde o Senhor está, ali há abundância de alegria, e eu tenho certeza que Deus ele vai se fazer presente em mais uma live, em mais um dia de propósito aqui com a gente, em nome de Jesus. E pessoal, peço agora só um pouco da paciência de vocês, enquanto o meu tablet liga aqui novamente. Eu tive uma pequena intercorrência antes de começar essa live, por isso a gente começou 5 minutinhos atrasado. Tive uma intercorrência aqui em casa, primeiramente, eu estava sem um lugar específico para poder fazer essa live, mas aí consegui arrumar o cenário aqui rapidinho para vocês. Não sei se vocês estão vendo, mas a parede está um pouco de lado, porque eu estava arrumando direitinho onde eu ia colocar a luz, onde eu ia colocar as coisas, e aí meu tablet acabou descarregando também, e aí por isso acabamos que começamos uns 5 minutinhos atrasados, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que estão prontos para poder cumprir o propósito que Deus já estabeleceu. Então, crendo nisso, estamos aqui em mais um dia com alegria no coração, para que juntos possamos buscar ao Senhor em nome de Jesus. E pessoal, hoje nós estamos em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14 aqui, firme e fortes. Hoje é o 14º dia de propósito, e a partir de amanhã a gente vai estar caminhando para o final. Lembrando que na live do dia 19, pessoal, teremos o pastor Gustavo Chiori aqui com a gente. E glória a Deus por isso, o pastor Gustavo vai estar junto conosco aqui, dividindo um pouco da palavra de Deus, falando sobre a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Pessoal, vai abrindo aí sua Bíblia, vai abrindo aí o seu bloco de estudo, o seu bloco de notas, em Atos capítulo 14, que hoje nós estaremos estudando esse capítulo que é tão bonito, que é tão precioso. Aqui é uma continuação do capítulo 13, que diz sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e também do Barnabé. O Barnabé não foi a primeira viagem missionária dele, mas foi a primeira viagem missionária dele com o Paulo. E pessoal, abrindo aí em Atos capítulo 14, versículo 1, já vou começar, gente. Enquanto eu começo aqui, vai mandando essa live para todas as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar elas em nome de Jesus. Manda essa live no grupo da sua família, no grupo da sua escola, da sua faculdade. Manda essa live aí para todas as pessoas que você conhece. Aqui embaixo tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho aqui, aperta nesse aviãozinho e manda essa live aí para todo mundo que você conhece, porque hoje eu tive um testemunho muito bacana dessa live, pessoal. Eu não sei se esse amigo entrou, não entrou ainda não, mas hoje de manhã eu fui na academia, pessoal, e aí tive uma surpresa muito bacana. Um dos caras que trabalhou lá na academia, ele veio falar comigo e minha mãe divulgou a live para todo mundo lá. A gente treinava na mesma academia, eu e minha mãe, né, antes de eu mudar para o Bandeirante. E aí eu fui treinar lá no Riacho hoje, porque eu trabalhei. Eu fui treinar lá no Riacho Fundo 2 hoje. E aí esse cara me conheceu e ele falou: você que é o filho da irmã Luzia, da dona Luzia, não sei o que lá. Eu falei: sou eu. Aí ela: pois é, cara, ela me mandou a live que você tá fazendo lá todo dia, 22 horas. Cara, tudo que você falou naquela live ali foi pra mim. Tudo aquilo que você falou, as frases, as histórias que você contou, tudo aquilo ali foi pra mim, cara. E te falar, eu quero reconciliar com Deus. Eu tô procurando uma igreja pra eu poder ir. Tem muitos anos que eu não vou numa igreja. Eu já fui evangélico quando eu era criança, eu ia com meus pais, quando eu era adolescente também, mas eu me desviei, nunca mais voltei. Tenho 30 e poucos anos, eu tenho muita vontade de conhecer Deus, sabe? Eu sinto que eu não conheço Deus, tô com vontade de aprender e eu vou continuar esse propósito contigo, todos os dias. E pessoal, olha que maravilha. Esse cara aí, com certeza ele vai reconciliar. E com fé em Deus, estaremos firmes e fortes. Qualquer dia eu apresento ele para vocês. Orem por ele, pessoal, ele tem o mesmo nome que eu. O nome dele é Diogo também. Ele é nosso amigo aí, nosso xará. E glória a Deus por isso. Oremos pela vida do Diogo. E que Deus toque ainda mais o coração dele. E se ele entrar aí, vocês vão ver aí o Diogão entrando na live. E fiquei muito feliz por esse testemunho, fiquei muito feliz por ele. E que o Senhor possa tocar no coração de mais pessoas, para que assim elas possam reconciliar e adquirir ainda mais conhecimento do Senhor. Então vamos lá, pessoal, com muita alegria no coração, já coloquei o fundo musical aqui para nós. Esse fundo musical, eu gosto muito dele, eu gosto muito desse fundo aqui, já tive várias experiências com Deus, com ele. Quando vocês forem orar, coloca um fundo musical aí para vocês, que faz toda a diferença, é muito gostoso orar com fundo musical. E é a primeira vez que eu prego com esse fundo musical, então eu tenho certeza que vai ser bênção também.
E antes de eu ler também, deixa eu só interagir aqui com a galera que já entrou. Alan Cruz, salve Alan, boa noite. Miguel Ítalo, Luzia Andrade, JQV Vale. Salve galera do JQV Vale, Deus abençoe vocês. E agora eu coloquei um efeito na minha cara, que eu não sei como é que tiro, pessoal. E agora? Ai, meu pai. E agora, Jesus, como é que eu tiro isso aqui? Ai, mano, eu coloquei um efeito na minha cara, velho. E agora? Se eu falar assim, ninguém vai me levar a sério. Aí, consegui tirar. Gente, eu não sei como é que isso aqui apareceu. Mas vamos lá. Miguel Ítalo, Luzia Andrade, JQV Vale. Salve, salve, galera do Vale. Duda Oliveira, Danis Marques, Luiz Silvas. Salve, salve, galera. Boa noite. Maico Antônio, salve, Maicão. Tamo junto. Reunindo legados. Dona Marilene, mãe do nosso amigo Marcos, Deus abençoe. Zilda, Mauricélia, Rose Santos, Luiz, salve Luiz. Ah, de novo, cara, eu não acredito. Meu Deus do céu. Manu Oliveira, JQV Gru, deve ser Guarulhos, né? Meu pai amado, gente, e agora, velho? Esse efeito que tá me perseguindo, gente. Meu Deus do céu. Jesus. Mas vamos lá, pessoal, agora vamos focar aqui e conversar sobre Atos capítulo 14. Versículo 1 de Atos capítulo 14 diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto os judeus como os gentios. Alguns dos judeus não creram, porém incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Barnabé e Paulo. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus, e seus líderes resolveram atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região de Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Pessoal, a primeira reflexão nessa live é que os problemas, eles nos promovem. Todo problema que Deus coloca na sua vida é para te promover, é para que você possa crescer a partir desse problema, é para que você possa ser espalhado através desse problema. E o que aconteceu aqui nesse versículo? O Paulo e o Barnabé chegaram nessa cidade, que o nome dela era Icônio, e começaram a pregar, e muitas pessoas foram evangelizadas, muitas pessoas creram e aceitaram Jesus por meio da pregação daqueles dois homens. E a Bíblia deixa claro que eles também realizavam sinais e maravilhas através do nome de Jesus. Ou seja, eles curavam pessoas, eles se manifestavam em glória ali, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, demônios eram expulsos através da obra missionária daqueles dois homens. E mesmo assim, eles foram expulsos daquela cidade. Então pensa comigo. Se eles não tivessem sido expulsos, eles teriam ficado apenas ali. E eles não teriam avançado para outras cidades, eles não teriam avançado para outros lugares, outras pessoas não teriam oportunidade de ouvir a palavra. Ou seja, os problemas que eles tiveram naquela cidade serviram para promover a vida daqueles homens. E assim eles foram conhecidos e puderam pregar não só naquela cidade de Icônio, mas eles também foram em Listra, eles também foram em Derbe, eles passaram em várias outras cidades que hoje fazem parte do território da Turquia. Essas cidades aqui que o apóstolo Paulo foi, todas elas fazem parte hoje do território da Turquia. Faz parte do território europeu hoje, né? Europeu e um pouco ali asiático. E é engraçado quando a gente vai pensar na geografia, né? Porque quando a gente pensa do apóstolo Paulo, essa galera aí, a gente imagina eles só em Jerusalém, né? Jerusalém. Mas eles saíram para vários lugares. E um desses lugares que eles foram foi a Turquia. Essas cidades aqui hoje se situam no território da Turquia. E pessoal, eles não iriam se espalhar, eles não iriam pregar em outras cidades, o nome de Deus não ia ser glorificado em outros lugares se eles não tivessem tido aquela perseguição. Os problemas que eles tiveram naquele lugar serviram para promover o ministério daqueles dois homens. O ministério deles cresceu, o ministério deles foi promovido por meio da perseguição. E às vezes você acha ruim porque você é perseguido no seu trabalho, você acha ruim porque algo acontece na sua vida porque você é cristão, sendo que na verdade a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar nos sofrimentos de Cristo. E Cristo foi perseguido,
Cristo foi maltratado muitas vezes. Cristo, em muitas oportunidades, ele foi xingado, pessoal. Vocês têm ideia de que chamaram Jesus de demônio? Chamaram Jesus de Beelzebu, que era um príncipe dos demônios daquela época. Jesus foi xingado, pessoal. E aí você acha que você é o cristão de ouro que ninguém vai tocar? Você vai ser a pessoa que não vai passar nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário, meu irmão. Muito pelo contrário, minha irmã. Você nasceu para ser o melhor de Deus. E o melhor de Deus só vai ser extraído da sua vida quando você for promovido através dos problemas. Os problemas servem para promover a sua vida, promover o seu ministério. Sem esses problemas, você não consegue ser uma pessoa mais paciente, você não consegue ser uma pessoa mais bondosa, você não consegue ser uma pessoa que tem um pensamento melhor. Você não consegue ser essa pessoa de coração bom se Deus não tiver uma oportunidade para fazer com que o seu coração seja bom. Tem uma frase que eu gosto, que ela diz assim: não sabia que era tão difícil ser bom até o momento que eu me esforcei para ser. E tem um outro jeito de escrever essa frase, que é o seguinte: não sabia o quão mal eu era até eu ter que me esforçar para ser bom. E no momento que você se esforçar para ser bom, você vai ver o quanto você é mal, o quão pecaminoso você é, o quão insignificante diante de Deus você é. E aí Deus vai trabalhando sua humildade, Deus vai trabalhando sua perseverança, você vai abençoar uma pessoa que te perseguiu, você vai dar glória para uma pessoa, dar honra para uma pessoa que te fez mal. E isso vai fazer bem para você, porque vai te gerar no coração um coração perseverante, um coração que não vai deixar de insistir na obra que Deus tem na sua vida. Um coração que não vai desistir na primeira dificuldade, um coração que não vai desistir na primeira perseguição. E foi isso que aconteceu com os discípulos aqui, com o apóstolo Paulo e também com o Barnabé. Eles não desistiram na primeira luta, eles não desistiram na primeira oportunidade, eles não desistiram na primeira luta que apresentou para eles, não. Pelo contrário, a gente vai ver aqui a partir do versículo 8 que eles foram para outra cidade. Eles começaram a ser perseguidos e por meio dessa perseguição, eles espalharam o evangelho em outros lugares. Então a primeira reflexão nessa live: os problemas te promovem. Creia nisso, em nome de Jesus, e tome posse dessa palavra para que você venha a ser promovido no seu trabalho e assim você venha a ser vitorioso e dar glória a Deus em nome de Jesus. Agora aqui no versículo 8. Amor, você pode me dar um copo com água? Tá. Então, pessoal, agora voltando aqui para a nossa mensagem, Atos capítulo 14, versículo 8. Diz assim: enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Presta atenção. Presta atenção. O homem nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Presta atenção. Ele estava sentado e estava ouvindo o Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. E o homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em formas de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e o Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas das cidades, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram suas roupas e correram para o meio do povo, gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências da sua existência e da sua bondade. Vamos ler só até aqui. Qualquer coisa, a gente termina o capítulo aqui, termina essa sequência de versículos. Mas olha só, pessoal, olha que interessante. O cara só foi curado porque ele tinha fé, pessoal. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava pregando. E a Bíblia fala que a fé, ela vem de onde? Ela vem do ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus porque por meio da pregação que é feita, da palavra que é pregada pelo meu pastor, pelo meu líder, por alguém que eu conheço, eu vou conseguir ter essa fé. E o apóstolo Paulo, ele vendo que o homem tinha fé para ser curado, ele mandou que o homem se levantasse.
E esse homem se levantou e ele foi curado, pessoal. O cara tinha fé. E nós, por muitas vezes, oramos por pessoas que não têm fé para que aquele problema se resolva. E nós temos que, na verdade, não estou falando que a gente não tem que orar por essa pessoa. Na verdade, nós temos que orar sim. Mas nós temos que primeiro pregar para ela. Porque se ela não crer naquela mensagem, a minha oração, em muitas oportunidades, não vai surgir efeito. Porque eu não posso ter fé pela outra pessoa. A outra pessoa, ela precisa ter fé por ela mesma, para que ela venha a ser curada. Eu não opero nada pelas minhas mãos, mas é Deus que opera as coisas. A outra pessoa, ela precisa ter fé também. Ela precisa crer naquela palavra. Ela precisa crer naquele ensinamento que está sendo dado. E da mesma forma, eu e você precisamos ter esse pensamento também. Precisamos ter essa fé. Precisamos ter essa convicção de que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Precisamos ter a convicção de que, com fé, nós podemos ter as coisas em Deus, ter as coisas no Senhor. A segunda reflexão nessa live é uma pergunta que diz assim: você tem fé para as coisas? Se você não tem fé para que as coisas aconteçam, você não vai conseguir ver o poder de Deus na sua vida. E é muito duro dizer isso, mas é verdade. Você precisa crer que a palavra do Senhor é boa, que a palavra é boa e é fiel. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa ter um coração sincero diante do Senhor e crer naquela mensagem. Eu conheço vários cristãos que às vezes racionaliza demais a fé. E o que é racionalizar demais a fé? É querer ter uma prova para tudo. É querer ter uma prova para todas as coisas. E Deus, em muitas oportunidades, Ele esconde esses mistérios. Obrigado, amor. Esconde essas boas obras para que nós venhamos descobrir através da busca do Espírito Santo. Deus, Ele não dá nada assim, ó. Toma. Deus, Ele quer ser buscado. Deus, Ele quer ser encontrado por você. Deus, Ele quer que você coloque a sua vida diante dele e leia a palavra e busque ao Senhor. Assim como Lucas escreveu nos últimos dias, bora berear. E é verdade, a igreja de Bereia, lá em Atos capítulo 17, que a gente vai ver daqui a 3 dias, era uma igreja que buscava Deus e também era uma igreja que, com muita frequência, depois que os apóstolos pregavam, eles iam lá, pegavam a Bíblia e papeiravam a Bíblia para ver se era aquilo mesmo que os apóstolos estavam pregando, que os discípulos estavam pregando. E nós precisamos ser essas pessoas que buscam a Deus, mas que se achegam diante dele com confiança. Com confiança. Nós precisamos nos achegar diante de Deus com confiança, com fé, crendo que Ele pode fazer, crendo que Ele é fiel, crendo que Ele quer fazer na nossa vida. Entenderam, gente? Estão entendendo? Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter esse entendimento de que nós temos que buscar a Deus, nós precisamos ter fé. Não adiantaria nada o Paulo falar para aquele homem: levanta aí, meu irmão, se o cara não tivesse fé para ser curado, se o cara não quisesse ser curado. E por vezes, quando você não tem fé, você impede a obra de Deus na sua vida. Você impede uma cura de acontecer. Você impede que Deus haja no seu coração. Você impede que Deus haja no seu trabalho quando você não tem fé. Você precisa ter fé. A fé é o que move a mão de Deus. A fé, a oração, a súplica são coisas importantíssimas na nossa vida cristã. A nossa religião, a nossa fé em Jesus, ela não é uma coisa como as outras religiões. Ela não Jesus não é uma religião, né? É um estilo de vida. Mas esse estilo de vida, ele não é como, por exemplo, o judaísmo, que a gente está falando aqui todos os dias. Como, por exemplo, o budismo, o islamismo, que, enfim, eles têm os rituais deles e eles têm que andar assim, não pode cortar o cabelo desse jeito, não pode fazer tal coisa. Poxa, nós estamos caminhando com um Deus vivo. As outras religiões são apenas crenças, são histórias. Mas nós estamos caminhando com um Deus vivo. Um Deus vivo. O Espírito Santo é real, pessoal. Jesus é real. Ele veio, ele ressuscitou. E nós estamos e podemos caminhar nesse estado de graça. A Bíblia fala que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Para o reino da sua maravilhosa luz. Hoje nós estamos na maravilhosa luz de Deus. E nós temos que crer para ver esses poderes acontecendo. Para ver essas maravilhas acontecendo. Deus, Ele é do tamanho da sua fé. A sua fé não pode ser pequena. A sua fé deve ser grande. Você tem que ter fé no Senhor, você tem que ter fé na sua vida. Fé de que o seu ministério vai para frente, fé de que as coisas vão dar certo.
Você precisa crer que Deus é fiel, crer que as coisas vão acontecer, assim como esse aleijado creu e ele viu a glória de Deus na vida dele. Sem fé, você não consegue receber o que Deus tem. E isso aqui é muito forte, é muito valioso. E pessoal, quando a gente lê aqui esse texto, agora eu vou fugir um pouco dessa segunda lição e só poder expor um pouco o texto para vocês, mas o que acontece? Essa região da Turquia, ela fica próxima ali da Grécia, e a Grécia naquela época ela já tinha toda aquela questão da mitologia grega, que hoje nós vemos nos livros de história, e todo mundo aqui teve aula de mitologia grega na história, nas aulas de história, melhor dizendo, né? Que o professor ficava falando dos Zeus, que o professor ficava falando lá do Hermes, ficava falando lá de vários deuses, do Poseidon, não sei o que lá. E aquela cultura grega era muito frequente naquela região, era muito verdadeira. O pessoal acreditava demais naquelas coisas, entende? E no meio daquele povo tinha uma crença de que o deus Zeus e o deus Hermes, eles tinham se misturado entre os humanos. E eles estavam ali entre o povo, entendeu? E a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E para quem não sabe, o Hermes é o deus da mensagem na mitologia grega. E o Zeus é o deus mais imponente, né? Era como se fosse o deus dos deuses. Um cara com aparência de velho, assim, meio de senhor. Mas também, sabe, um cara todo shapeadão, todo bonitão. Esse era o Zeus. Mas com um cara de senhor, né? Um cara de quem tinha algo para ensinar. E aí, quando eles viram esse ato milagroso acontecer, eles enxergaram o Paulo como o Hermes, né? Porque ele era o cara que estava pregando, que estava passando a mensagem, e o Barnabé como Zeus. Então a gente precisa entender esse contexto histórico. Aquela região da Turquia, naquela época, era uma região que tinha muita influência grega, tinha muita influência do pensamento grego, muita influência. Então toda a religião grega também era pregada ali. Muitas pessoas tinham crenças gregas. Da mesma forma como o nosso país, em sua maioria, é um país que teve formação católica, e hoje em qualquer lugar que a gente vai, se a gente fazer alguma menção ao catolicismo, as pessoas entendem melhor. Da mesma forma era naquela época, aquele povo ali tinha uma influência grega. Então tudo que eles viam de santo e de sagrado, eles associavam à mitologia grega. Do mesmo jeito que a maior parte dos brasileiros, em qualquer lugar que você vai do Brasil, eles associam qualquer ato milagroso a algum santo, a alguma penitência, alguma coisa que a pessoa pagou. Ah, ela fez uma promessa para algum santo, para alguma coisa, para, sei lá, para Maria, para alguma coisa. E naquela época era a mesma coisa, eles tinham o mesmo entendimento. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Se você está entendendo aí, manda aí. Coloca uma bandeira da Grécia aí nos comentários. Procura as bandeiras aí, vai no seu emoji aí de bandeira e coloca uma bandeira da Grécia aí. Quero ver se vocês estão indo na aula de geografia. Quero saber quem lembra da bandeira da Grécia, hein? Mas era isso que acontecia naquela época. Era uma galera que tinha muita influência da Grécia, e por isso eles acreditaram esse milagre a Zeus e ao Hermes, né? Justamente por isso. E aí o Paulo, com toda humildade, ele foi lá e falou pro pessoal: ó, pessoal, a gente é homem igual vocês. Eu e o Barnabé aqui, né, a gente é amigo, a gente não é Deus coisa nenhuma. E eles começaram a pregar Jesus, começaram a apontar Jesus naquela mensagem, e assim muitas pessoas creram, né? Então, deixa eu só recapitular. A primeira reflexão nessa live: os problemas te promovem. Os problemas fizeram com que o apóstolo Paulo e o Barnabé fossem para outra cidade, e assim o nome de Deus fosse glorificado. Segunda reflexão: você precisa ter fé para as coisas. Você precisa chegar diante de Deus com fé, com confiança no trono da graça. Você não pode chegar diante de Deus como um simples coitado. Você precisa chegar diante de Deus como filho, porque você é filho de Deus. Você é filho do Senhor. E eu tenho certeza que você não chega. Esses dias eu vi um Reels, não sei se foi um Reels ou foi um TikTok, mas não sei se foi no Instagram ou no TikTok, melhor dizendo. Mas eu achei muito engraçado. Era um filho, né? Era tipo um pai, assim, sentado no sofá, assim, ó, vendo os vídeos lá no celular dele. Aí o filho dele chegava em casa, né? Aí o filho dele abriu a porta ali e falou bem assim. Aí chegava diante do pai dele, o filho, né? Real, assim, tipo assim, o filho, a pessoa mesmo. A pessoa chegava diante do pai, o filho chegava na frente do pai e falava assim: Senhor meu Deus e eterno Pai, quero te pedir nesta hora que você abençoe a minha vida, consagre o meu coração, para que tudo que eu venha fazer venha dar certo. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, por tudo aquilo que aconteceu,
por tudo aquilo que o Senhor me deu, e não sei o que lá, não sei o que lá, muito obrigado pela oportunidade de trabalhar. Aí quando o moleque acabou de falar, ele fala amém, aí ele vira as costas e vai embora. Aí o pai do moleque olha pra ele e fica assim, fica fazendo uma cara assim, ele fala, oxe, meu filho tá louco. E aí o cara lá que postou o vídeo, ele fez uma reflexão lá nos comentários do vídeo, que eu achei interessante, de que às vezes a gente racionaliza demais a fé e fica colocando orações prontas. E não tem nada demais você orar desse jeito, não tem nada demais. Você precisa chegar com reverência diante de Deus também. Mas Deus, ele não é um cara turrão. Deus, ele não é um cara que vai te eliminar se você ele não vai, você me chamou de não sei o que lá, toma, pá. Deus não vai fazer isso com você não. Deus é misericordioso. Ele quer que você chegue diante dele com sinceridade. Então chega diante de Deus com sinceridade. A sua oração é uma conversa. E uma conversa não é um monólogo. Você precisa ouvir também o que Deus tem para te dizer. Chega diante de Deus com sinceridade. Eu vejo que tem muita gente hoje que tem dúvida em como orar, em como chegar diante de Deus sem ter oração pronta. Pessoal, é uma conversa. Você chega diante de Deus e confessa seus pecados. Você não pode chegar diante de Deus e falar assim, é uma coisa que eu faço, pessoal. Chegar diante de Deus e falar assim, Deus, perdoa os meus pecados, conscientes e inconscientes. Pessoal, isso não é confessar um pecado para Deus. Você precisa ser sincero diante de Deus. Fala, Deus, hoje eu quero confessar para o Senhor que hoje eu fui uma pessoa muito arrogante. Hoje eu fiz isso, eu falei de tal jeito para tal pessoa. Eu sei que o Senhor não gosta disso. Me perdoa, Pai, me perdoa. Me perdoa. Vem sobre mim com tua misericórdia, com teu perdão. Eu preciso muito do Senhor. Você precisa dar nome para o seu pecado na oração. Você precisa confessar de verdade para o Espírito Santo aquilo que você fez. Você não pode generalizar o seu pecado. Confessa para Deus. Deus é fiel e Ele quer ouvir sua voz também em oração. Em nome de Jesus. E agora voltando aqui para a nossa segunda reflexão, que é, você precisa ter fé para as coisas. A fé, pessoal, ela não é um sentimento. Ela é uma certeza. Ela é uma convicção clara. Então você precisa ter essa convicção clara de que Deus é poderoso para poder fazer na sua vida. Em nome de Jesus. E agora a última reflexão nessa live, a terceira reflexão, está lá no versículo 21. Está lá no versículo 21, que diz assim, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, e com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para a Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completaram. Beleza, aí o versículo vai acabar aqui o capítulo vai acabar no versículo 28 aqui, falando que eles ficaram lá e tal, e formaram outros discípulos, outros líderes. E qual que é a reflexão aqui, pessoal? Aqui basicamente é um relato de viagem, né? Um relato de onde eles passaram e o que eles fizeram durante a viagem. E quando eu estava lendo isso aqui, um ponto do texto me chamou muita atenção, porque até então a palavra presbítero, claro que isso vai depender da tradução que você vai ler a Bíblia, né? Mas até então a palavra presbítero não tinha sido citada no livro de Atos. Em algumas traduções, a primeira menção à palavra presbítero é aqui no capítulo 14. E nós, da Igreja da Graça, nós não temos o costume de chamar alguém de presbítero. A Igreja da Graça não tem o costume de levantar presbíteros. Mas muitas igrejas têm esse costume, por quê? Porque o presbítero significa mais velho, significa ancião. A palavra presbítero significa ancião, significa mais velho. Então, como consequência, o mais velho é também o mais sábio, é também o mais inteligente. E qual que é a função do presbítero? A função do presbítero é ensinar, é falar da mensagem. E aqui a Bíblia, no livro de Atos, ela... Como é que eu vou falar isso para vocês? Mas a Bíblia, ela separa o serviço em algumas partes, e eu vou ler essas partes aqui para vocês. Ela separa o serviço em 4. O serviço da obra de Deus.
O primeiro são os presbíteros, que são as pessoas que ensinam a palavra, são as pessoas que pregam. Se você ler lá 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5, você vai ler lá as recomendações do apóstolo Pedro para os diáconos. Lê isso depois. 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Você vai ver as recomendações do apóstolo Pedro para os diáconos, não, para os presbíteros. E o presbítero era a pessoa que ensinava, era a pessoa que pregava. E hoje, em muitas igrejas, os presbíteros é uma cúpula, é um conjunto de pessoas que se reúnem de tempos em tempos para poder ajudar os membros da igreja e assim preservar a cultura da igreja, preservar o ensino das escrituras, guardar aquele povo. E hoje, na nossa igreja, os pastores que fazem isso, né? O pastor que é o presbítero da igreja. Se a gente for colocar assim, né? Na nossa igreja, o presbítero é o pastor da igreja. Mas em outras igrejas, o pastor da igreja é instituído pelos presbíteros, que são responsáveis de guardar a cultura daquela igreja, guardar o ensino daquela obra. Estão entendendo? E do mesmo jeito acontecia no Velho Testamento. Acontecia lá em Atos. Tinha um grupo de presbíteros que decidia quem iria ser o pastor daquela igreja. E decidia quem iria ser o líder daquela obra durante um determinado tempo. Entende? E aí eles iam orar a Deus e assim iriam decidir quem iria ser a pessoa que ia presidir aquela igreja. Então, os presbíteros, eles são as pessoas que ensinam a palavra. E o bispo significa supervisor, que é também uma das nomenclaturas citadas no livro de Atos. Então, no livro de Atos, ele fala do presbítero, que é a pessoa que ensina a palavra, o bispo, que é o supervisor, né, aquela pessoa que, enfim, que vigia, que é como se fosse um cargo acima do presbítero, né? Uma pessoa que irá vigiar aquela obra e ver se está tudo certo. A gente tem um diácono também, que é aquela pessoa que está atenta às necessidades do ministério. Então, aqueles 7 homens levantados lá em Atos capítulo 6, quando a Bíblia fala que estava tendo dificuldade de entregar o alimento, entregar a comida para muita gente, e os apóstolos levantaram 7 homens, e um deles era o Estevão, que foi o primeiro mártir, e o outro foi o Felipe, que a gente falou muito lá em Atos capítulo 8, eles eram responsáveis por poder promover o serviço, e assim estar atento às necessidades. Então, poxa, tá faltando um copo com água na igreja, tá faltando, poxa, a gente tem que marcar uma limpeza nessa igreja, tá faltando cadeira, tá faltando tal coisa, vai ter um evento tal, a gente precisa descer as cadeiras, vai ter um evento não sei o que, a gente precisa fazer camisa, a gente precisa fazer não sei o que. Isso era a responsabilidade dos diáconos. E hoje, na Igreja da Graça, os diáconos, eles são conhecidos como obreiros. Mas na Bíblia, o obreiro é todo aquele que faz a obra. Então, independentemente se você é presbítero, se você é diácono, se você é bispo, você era encaixado no grupo dos obreiros. Entende? Entenderam a diferença? Tem o presbítero, que é o que ensina, o bispo, que é o supervisor, que era a pessoa eleita para ser pastor naquela congregação que os discípulos estavam cuidando. E também tinha os diáconos, que era a pessoa responsável pelo serviço do reino, pelo serviço, enfim, tudo aquilo que tinha que fazer, eram os discípulos, eram os diáconos que faziam. E assim, os presbíteros ficavam responsáveis só para poder ensinar, só para poder pregar. E aí os diáconos ficavam responsáveis em todo o serviço daquela obra. E o obreiro é onde se encaixa todas essas funções, é onde a pessoa trabalha, né? Todo aquele que trabalha no reino é o obreiro, né? Aquele que obra, aquele que participa da obra de Deus. E isso aqui é o que eu falei, é só para a gente poder entender mais o texto, porque o que acontece? A Bíblia fala que o Barnabé e o Paulo, eles estavam andando nas cidades que eles já tinham passado. Aí você pensa assim, poxa, por que eles estavam passando na cidade que eles já tinham ido? Para poder formar presbíteros, para poder formar pessoas em quem eles pudessem confiar, para formar pessoas em quem eles pudessem ter um apoio, para formar amigos, na qual eles pudessem dividir as cargas do ministério, as dificuldades do ministério. Então, pessoal, com isso, a terceira reflexão nessa live é: você precisa ter pessoas que você pode contar. Você precisa ter pessoas com quem você pode confiar. Aqui o apóstolo Paulo e o Barnabé, eles foram nessas cidades que eles já tinham passado, não era para poder matar o tempo, não era para isso, mas era para poder fazer amigos, era para poder levantar pessoas em quem eles pudessem confiar. Do mesmo jeito, eu e você, nós precisamos ter amigos. Você precisa ter pessoas em quem você pode confiar. Você precisa ter pessoas para confessar um pecado.
Você precisa ter pessoas para poder contar a sua dificuldade, contar os seus medos, contar as suas aflições. Não para você ser zoado, não para as pessoas ficarem, ó lá, o bonitão lá, o jacaré, que não sei o quê. Não é isso não, pessoal. Mas é para você ser ajudado. É para que essas pessoas possam orar por você. É para que essas pessoas possam interceder por você quando você não está bem. É para que essas pessoas, quando você estiver precisando de alguma ajuda, elas possam te ajudar. E você tem que ser esse amigo também. Você tem que ser o presbítero que vai ser levantado para poder ensinar. Você tem que ser o amigo que será levantado para poder ajudar na obra do ministério. E quantas vezes o ministério precisa de ajuda? O pastor Eduardo costuma dizer que a obra de Deus ela sempre foi confiada na mão de poucas pessoas. E são essas pessoas que fazem a igreja rodar. São essas pessoas que fazem a obra acontecer. E se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver pessoas pontuais que fizeram a obra acontecer. E essas pessoas levantaram outras pessoas. E por meio dessas pequenas que foram levantadas primeiro, a obra continuou. Você precisa ser esse presbítero. Você precisa ser essa pessoa com quem Deus pode contar para poder ajudar o outro, para poder ser um amigo do outro, ser um amigo fiel e verdadeiro. E ter momentos de vulnerabilidade, ter momentos em que você vai ser discipulado, mas ter momentos em que você vai discipular. E para isso existe o seu líder. Para isso existe a pessoa que está na frente do grupo jovem da sua igreja. Para que você venha contar com ela. Para que assim você venha ser ajudado por ela. Para que assim o Senhor seja glorificado através da vida dela, da ajuda que ela vai te dar, daquilo que ela vai te orientar. E eu tenho certeza que esse líder que foi levantado na sua igreja, ele é cheio do Espírito Santo. Você líder que foi levantado na sua igreja, você é cheio do Espírito Santo, minha irmã. Você é cheio do Espírito Santo, meu amigo. Você é cheio do Espírito Santo, meu irmão. Você com certeza vai ter a instrução de Deus para poder falar com esse jovem, falar com essa pessoa. Não fica com medo, não. Chega para essa pessoa, chega nesse cara aí, nessa mulher que chegou na sua igreja. Conversa com ela, seja boca de Deus, seja um presbítero na vida dela. O apóstolo Paulo aqui, ele fala que ele levantou vários presbíteros nessas igrejas para que a obra de Deus não se perdesse, para que a obra de Deus não parasse, para que a obra de Deus pudesse ter alguém com quem os membros pudessem contar. Os presbíteros, eles foram levantados para que a obra de Deus não ficasse na mão de pouca gente. Para que quando um irmão tivesse com dificuldade, poxa, por que Deus não sei o que lá, Deus é ruim, Deus não sei o que, chegasse o presbítero lá nele e falasse, ô meu irmão, calma aí, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala de tal jeito, a Bíblia fala tal coisa. Então o presbítero é o cara que apazigua, é aquela mulher de Deus que vem com paz na alma, vem com paz no coração. E assim Deus é glorificado através da vida dos irmãos. Estão entendendo, pessoal? Todos nós aqui fomos chamados para sermos diáconos, ajudar na obra do Senhor, ver as necessidades, mas precisamos ser também os presbíteros que Deus quer levantar, ser os presbíteros que Deus quer levantar para ensinar os outros, para poder pastorear uns aos outros, ser amigos uns dos outros. E mesmo que você não tenha nenhuma palavra, ore por essa pessoa. Ah, Diogo, mas eu não tenho o dom da cura. A Bíblia fala sobre 19 dons, pessoal. 19 dons do Espírito Santo. Um deles é o dom da cura. Eu não estou lembrado agora se está em Gálatas ou se está em Colossenses. Depois eu pesquiso a referência para vocês e mando certinho. Mas a Bíblia fala dos dons do Espírito Santo. Existe o fruto do Espírito Santo, que são 9, né? Paz, amor, alegria, não sei o que lá, não sei o que lá. São 9. Mas existe os dons do Espírito Santo. E um deles é o dom da cura, o dom da fé, o dom de operações de maravilhas, o dom de milagres. A Bíblia fala de 19 dons, que você lê lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo relata todos eles. E o que acontece? Tem muitos cristãos, muitas pessoas que quando vai orar pela outra, falam assim, mas eu não tenho o dom da cura, eu não tenho o dom de manifestação em maravilhas, mas eu não tenho o dom daquilo. Mas, meu irmão, a gente tem que entender que Deus ele responde o tamanho da sua fé. Então, se você tem fé para que alguém seja curado, e você vê que essa pessoa tem fé para ser curado, ora por ela. Ora por ela, meu irmão. Ora por ela, minha irmã. Não perca esse tempo, não. Ora por essa pessoa, ela vai ser curada. Mas eu não tenho o dom. Mas Deus lhe responde a fé. Deus responde a fé. O tamanho da sua fé é o tamanho do seu milagre. É o tamanho da sua recompensa. Você precisa ter fé em Deus, fé em Jesus, de que aquilo vai acontecer e pronto, acabou. Independentemente se você tem um dom, mas não sei o que lá. Você não pode se fazer de coitado. A Bíblia já falou várias vezes isso. A Bíblia nos mostra vários exemplos disso. Aqui, por exemplo, nesse texto aqui que a gente acabou de ler, que o Paulo olhou para ele. Lê lá depois, o versículo 10.
Estou fazendo menção aqui sobre esse versículo, ó. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. Vendo que tinha fé para ser curado. Presta atenção. O Paulo viu que o cara tinha fé para ser curado. Vendo que ele tinha fé para ser curado, ele ordenou: levante-se. E o cara levantou pelo poder do Espírito Santo. Então, ainda que você não tenha um dom, ainda que, não sei o que, Deus não me deu tal coisa, Deus me deu essa graça, meu irmão, creia. Deus, ele responde a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você tiver fé, Deus vai se agradar de você. E assim você vai conseguir fazer a obra crescer na sua mão, na sua vida. Em nome de Jesus. Então, pessoal, chegando aqui ao fim da nossa live, deixa eu só ler algumas coisas aqui que eu anotei sobre a amizade. E um dia eu quero pregar para vocês. Eu tenho uma mensagem aqui, deixa eu pesquisar o título dela. Pessoal, é uma mensagem muito boa. Eu preguei ela na minha faculdade, no dia do amigo. O dia do amigo, na verdade, caiu num domingo. Aí na terça-feira a gente faz devocional lá na faculdade. E nesse dia eu preguei. Aí eu preguei sobre... O título da mensagem é A Importância de um Amigo. Eu preguei sobre o Davi e o Jonatas. Um dia eu quero trazer essa mensagem aqui. A Importância de um Amigo. Davi e o Jonatas. É muito, muito bacana. Eu gosto muito dessa mensagem aqui. Uma das mensagens que eu mais gostei de escrever. E Deus, ele falou muito no meu coração. Nesse dia que eu preguei, foi muito bom. Acho que foi melhor pra mim. Foi muito melhor pra mim do que para as pessoas lá, com certeza. Porque Deus, ele falou muito comigo. E Deus me deu muitas lições que eu coloquei em prática e, enfim, eu fui abençoado. E glória a Deus. Pessoal, então, deixa eu só colocar aqui, ler pra vocês algumas coisas que eu escrevi. Olha só. Paulo e Barnabé levantaram esses homens de confiança para ensinarem no ministério, que eram os presbíteros, né? Não é à toa que tem a igreja presbiteriana, que vem de presbítero, vem de presbitério. Eles se formaram assim, nessa aliança, entende? É legal, né, estudar essas coisas. Enfim, vamos lá, continuando. Paulo e Barnabé levantaram esses homens de confiança para ensinarem no ministério. Você precisa ter amigos de confiança, pessoas que você compartilha seus problemas e orem por você. Você precisa ter pessoas para ter momentos de confissão de pecado, porque a Bíblia fala que quem confessa o pecado e abandona o mesmo, né, abandona o pecado, essa pessoa encontra misericórdia. Então, para que você encontre misericórdia, você precisa confessar o seu pecado e também abandonar ele. Então, tenham amigos. Eles são importantes. Os amigos são importantes, pessoal. Às vezes a gente fica colocando a armadura. Eu e a Emily, a gente estava conversando muito sobre a armadura esses dias para trás, sobre humildade. E glória a Deus, pessoal. E aqui em casa, eu e a Emily, a gente vive com muita paz, graças a Deus. Eu brinco com ela às vezes que quando eu saio de casa eu não vejo a hora de voltar. Porque aqui em casa, graças a Deus, é uma paz muito grande. E toda vez que eu tô junto com a Emily, a gente sempre conversa sobre algo da Bíblia. A gente sempre conversa sobre coisas edificantes, assim, que Deus fala comigo e com ela ao longo do dia, né? E a gente ora junto, é muito bacana. E a gente estava conversando esses dias sobre humildade, sobre a importância de ter um amigo sincero, né? Uma oração sincera diante de Deus. E a gente estava conversando sobre isso a partir de uma reflexão que a gente teve de uma pessoa que a gente conhece. E aí, a gente olhando para a vida dessa pessoa, a gente ficou pensando, nossa, essa pessoa é muito humilde, né? Essa pessoa, olha só, ela não tem grandes feitos em tal coisa, mas, poxa, ela é muito humilde. E Deus honra a fé dela, né? Deus honra a sinceridade que essa pessoa tem no coração. E eu falei pra Emily, né? Olha, amor, olha só essa oração que essa pessoa me contou. Olha só, o tanto que ela é sincera diante de Deus. Olha só que alegria. Olha só quão bom foi ouvir isso. Aí eu contei a oração da pessoa. Aí a Emily ficou falando, nossa, é verdade, né? Essa pessoa tem um coração muito sincero, por isso que Deus honra a vida dela. E a gente ficou conversando sobre isso, né? Sobre a armadura. E muitas vezes, eu e você temos uma armadura contra a sociedade, contra outras pessoas, porque a gente pensa que todo mundo vai julgar, que as pessoas vão tirar a gente de tempo. E em muitas oportunidades isso é verdade mesmo. A gente tem que escolher bem os nossos amigos para que assim a gente não venha a ser julgado errado. Mas Deus, ele tem para nós amigos bons. Faz uma oração. Convido você a fazer um ato de fé. Faz uma oração falando assim, Deus, me apresente os seus amigos. Faz essa oração para Deus. Deus, me apresente. Eu falei isso em alguma live aqui. Ora para Deus e fala o seguinte, Deus, me apresente os seus amigos. Eu quero ser amigo dos seus amigos. Com certeza Deus vai te dar
amigos cheios do Espírito Santo, amigos de Deus, para que você venha contar. Em nome de Jesus. Eles são importantes, pessoal. Não fica nessa aí de andar sozinho, não, porque quem anda sozinho não fica bem, não. É perigoso, na verdade, andar sozinho. Você precisa ser bom de relacionamento, é algo que a gente já conversou aqui, e você precisa também contar com as pessoas, para que o Senhor use elas para te abençoar. Deus não trabalha sozinho, não, pessoal. Deus não trabalha sozinho. Deus não vai descer do céu e falar assim: "Oh, Esther Oliveira, faça a minha vontade." Aí a Esther Oliveira, que acabou de entrar na live, fica assim: "Oh, meu Deus, vou fazer tal coisa." Aí Deus vai falar assim para Esther: "Esther, coloque em prática a minha palavra." Pessoal, Deus ele até pode fazer isso, mas não é o que acontece na maior parte dos casos. Deus, em muitas vezes, vai levantar seu pastor, vai levantar seu líder, vai levantar seu amigo, para poder chegar em você e falar: "Ô, tu tá vacilando, meu irmão. Se levanta aí, cara, tu tem que orar. Ô, tu tá vacilando aí, mano. Tá de graça com aquela menina lá, tá de graça com aquele cara lá. Para com isso, pô. Para com isso, mano. Para com isso. Vai buscar Deus. Ô, vai ler a Bíblia, não sei o que lá. Tu orou para poder tomar essa decisão? Tu não orou, não? Então tu tem que orar, pô. Tá vacilando, tá dando mole." Deus ele vai falar por meio dessas pessoas. Entende? Deus ele até pode: "Júlio Rony, não entre nesse relacionamento." Deus até pode fazer isso, mas na maior parte dos casos ele vai usar uma pessoa para poder ser luz de Deus na sua vida. Então tenha amigos, tenha pessoas que você pode contar, para que assim você venha glorificar ainda mais o Senhor. Amém, gente? Então, 3 reflexões dessa live. A primeira: os problemas te promovem. A segunda: você precisa ter fé para as coisas. E a terceira: tenha pessoas com quem você possa contar. Seja um presbítero, mas também tenha presbíteros na sua vida. E glória a Deus por isso. E só recapitulando os cargos aqui de Atos, eu acho que é bem legal. Lê depois, pessoal. Estuda depois sobre esses cargos aqui. Acho interessante. O presbítero, era o ancião, o líder espiritual da igreja, o cara que ensinava a palavra. O bispo era o supervisor, né, daquela obra. O diácono era aquele que cuidava dos materiais, das áreas, das organizações. E o obreiro era todo aquele que servia na obra de Deus. Ele não é necessariamente um cargo bíblico na Bíblia, né? Mas é legal estudar essas coisas aqui, é muito interessante para o nosso conhecimento. E agora, pessoal, agora que a gente já conversou bastante sobre essas reflexões, vamos orar. Vamos colocar aqui o nosso propósito da água mais uma vez. Coloca aí sua água aí na sua cabeceira, coloca a água aí no seu copo, vai na sua cozinha rapidão, pega sua água gelada, sua água natural, consagra aí a água do seu filtro também e vamos juntos. Vou começar a orar, hein? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de live, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos deu, meu Pai, a inteligência que nós precisamos, a sabedoria que nós queremos do Senhor. Te pedimos, Jesus, que o Senhor venha guardar o nosso coração e nos ajudar, meu Deus, a colocar todas essas palavras em prática, em nome de Jesus. Meu Pai, eu abençoo agora, meu Deus, esse copo com água dessa pessoa. Meu Pai, que essa pessoa possa ser abençoada, meu Pai, através da água, através, Senhor, desse ato de fé. Meu Deus, a Tua palavra diz que Pedro, ele andava, meu Deus, no meio da cidade e a sombra dele curava as pessoas. E a Tua palavra também diz, meu Deus, que o apóstolo Paulo, ele ia nas cidades, meu Deus, e tirando da sua própria roupa, meu Deus, ele entregava pedaços de roupa para as pessoas, e as pessoas eram curadas. Meu Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, por meio desse ato de fé, meu Pai, abençoe a água, meu Deus, dessa casa, dessa pessoa. Abençoa, meu Pai, toda encarnação, meu Pai, que está instalada, meu Deus, na casa dela, seja uma casa, seja um apartamento. Abençoa essa água, Jesus, que todos que beberem dessa água sejam revigorados, encontrem paz na alma, paz no coração. Meu Deus, sejam libertos da depressão, sejam libertos da ansiedade. E assim o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Guarda essa pessoa, Senhor, do mal, do pecado, meu Pai, das artimanhas de Satanás. É o que eu te peço, meu Deus, te agradeço em nome de Jesus. Eu determino cura, meu Deus, espiritual, cura da mente, cura do corpo, na vida de todos os meus amigos, todas as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bebe água aí. Amém, gente. Está consagrada a sua água, está consagrado esse propósito. E amanhã, Atos capítulo 15, encontro você aqui
nesse Instagram, nesse mesmo endereço aqui, nesse mesmo arroba, JQVDF, às 22 horas, nós nos vemos nessa live em mais um dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Glória a Deus. E quem quiser falar conosco, manda um direct aí no JQVDF. Não fica com medo da gente, não. Manda um direct aí pra nós, pra que a gente venha trocar aquela ideia bacana. Tamo junto aí, pessoal. Deus abençoe. Até amanhã, às 22 horas, hein? Deus abençoe, gente. Tchau.